Boa noite, pessoal. Mais uma aula aqui de raciocínio lógico, tá? Para quem não viu, a última aula tá aqui o banner aparecendo aí. Não esqueça de assistir essa aula porque é importante para esse próximo assunto, tá? Então, na última aula nós basicamente vimos como surge uma proposição, né? A proposição aí que no caso é a junção de axiomas, tá? E o que acontece? Antes da gente ver algumas características das proposições, eu quero mostrar para vocês alguns princípios, tá? Que basicamente vai reger não só a raciocínio lógico, mas também como uma matemática, tá? Um dos primeiros princípios que nós vamos ver é o princípio da identidade, certo? O princípio da identidade é como eu já disse, você não tem a sua identidade, o seu CPF, é o que vai identificar você, tá? Então, aqui quer dizer que uma sentença eu vou botar assim, caiu, é verdadeira, é verdade, ou, ou falso, tá? Você vai ver que a maioria deles parece que se repetem, mas só que cada um tem uma particularidade. Então, a sentença é verdadeira ou falso, tá? Para deixar melhor, você pode colocar aí, é sempre, tá? Sempre verdadeiro ou falso, tá? É sempre verdadeiro ou falso. Você não muda a sua identidade, né? Assim, na verdade, hoje em dia nós vamos entrar em outro debate, então não vou perguntar se você pode ou não mudar a identidade, mas aqui as sentenças ainda não mudam de identidade, tá? Então, esse aqui é um dos primeiros princípios importantes, tá? Ele não é tão utilizado, certo? Até porque os outros dois, eles são mais utilizados e mais considerados mais importantes, que quase nós sempre vamos usar para poder demonstrar alguma coisa, tá? O outro princípio que nós vamos ver aqui também é o princípio da não contradição. Contradição, tá? Bom, o princípio da contradição diz, como já está dizendo, algo não vai se contradizer, tá? Então, uma sentença não se contradiz. Mas, para ficar mais definido de um jeito melhor, uma sentença é verdadeira ou falsa, certo? Aqui no caso parece que ficou, vamos dizer assim, parecido, mas qual o detalhe? Você vai colocar aí uma ponta e uma vírgula, né? Nunca será os dois ao mesmo tempo, tá? Então, é isso que diz o princípio da não contradição. Uma sentença é verdadeira ou falsa. Nunca será os dois ao mesmo tempo, tá? Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ah, mas eu já vi, por exemplo, que existem as sentenças abertas. As sentenças abertas são um caso à parte. E elas não são proposições. Existe um mecanismo que é os quantificadores lógicos que transformam as sentenças abertas em proposições. Tá? Mas não confunda isso daqui com quantificador lógico, tá? Sentenças abertas. É um assunto mais para frente, mais avançado, tá? E a sentença aberta por si só não é uma proposição. Então toma cuidado com isso daqui, que ela não vai contradizer esse princípio, tá? Outro princípio, para encerrar isso daqui, não são apenas três, né? O outro é do terceiro excluído.
tá? Terceiro excluído. Bom, o terceiro excluído, a gente pode copiar e colar essa parte aqui, tá? Uma sentença é verdadeira ou falso. Não existe um terceiro caso, tá? Quando a gente não entende às vezes o que é esse terceiro excluído, tá? Então eu já coloco assim, terceiro caso que fica mais, vamos dizer assim, mais bem definido. Então, uma sentença ela é verdadeira ou falsa, não existe um terceiro caso. Então, não existe um mais ou menos, ou é verdadeiro ou é falso, tá? Não existe um terceiro excluído. O terceiro excluído seria uma terceira possibilidade entre verdadeiro e falso. Não existe essa ideia, né? Por exemplo, qual seria, por exemplo, a pessoa que é rica e a outra que é pobre? Meio termo seria, no caso, a pessoa de classe média? Não necessariamente, tá? No caso da matemática, nós vamos ver lá para frente sobre negações de proposições que não é bem assim, tá? Mas fica isso daqui, é só uma coisa que às vezes pode cair na prova de você, porque pode ser uma prova conceitual. Isso aqui já caiu algumas provas, tá? Como a banca da EDIB já cobrou isso daqui, a VUNESP também já cobrou. Então é um assunto que eu acho importante cobrar, é importante passar antes de conseguir entrar no assunto que é realmente proposição, tá? Então, tire print, grave, anote, bem importante aí para você que está começando a estudar esse assunto, tá? É isso aí, me segue no Instagram, @mfmatematic, tá? E se inscreva no canal. Valeu!